Começou mais um episódio do nosso podcast Pode Vivendo, que é o podcast do maior canal de comunicação da Baixada Fluminense para empreendedores e empresários Empreem Vivendo. E no episódio desse dia, eu trouxe aqui duas pessoas muito importantes que já começamos uma parceria no nicho automotivo. Para quem lembra a minha história, vocês sabem como que eu entrei pro nicho automotivo. O carro dos meus sonhos pegou fogo em Nova Iguaçu e foi o carro mais viralizado. E vocês viram que todas as coisas cooperam para o bem. O carro dos meus sonhos pegou fogo e quando eu achei que estava tudo perdido, viralizou. E o tanto de patrocinadores que apareceram para patrocinar o carro foi muitos. E a minha vida daquele momento para cá, do nicho automotivo, cresceu bastante, com muitas ideias, com muitos negócios e muitos parceiros. E o parceiro que está aqui nessa mesa vai trazer muito insight para vocês. Então eu trouxe aqui para a mesa a diretora comercial da Car Brasil e o diretor financeiro também da Car Brasil, para hoje falarmos de insights de negócios, de ideias, de tudo que vamos fazer junto nessa parceria. Então uma salva de palmas para eles aqui nesse momento. Bora! Lembrando que isso aqui pode virar um talk show, tá? Cabe gente pra caramba aqui nessas cadeiras. A gente pode trazer a galera pra cada equipe pra fazer barulho. Então vamos lá. Eu queria parabenizar vocês, tá aqui na minha frente. Quero começar pela Luana. Como que eu me conectei com a Luana? Quero contar essa história pra vocês. Todo lugar que eu passava era igual Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Quando o Julius ameaça o Malvo. Quando você menos esperar, eu vou aparecer. Cara, todo lugar eu via a Luana. Eu falei, cara, quem é essa Luana, cara? Quem toda hora que não sabia a Luana, mas aquela foto dela foi um pouquinho. Aí ali perto do Top Shop, na Dutra, toda vez eu falei, pô, quem é, cara? Quem é? E ali, vendo aqueles outdoor, aconteceu de eu ir com um carro amarelo no dia do marketing do Juno Bauru e cheguei lá na loja, ela, pô, que maneiro o carro e tal. Aí quando eu vi, eu falei, pô, conheço você. Foi mesmo, exatamente. E aí eu falei, pô, você me lembra a minha esposa, só que eu falei errado. É que eu tava no carro com a minha esposa e a gente tava conversando. Quem era aquela mulher que tava ali em cima? E eu falei, pô, não sei e tal. Aí a gente conversa assim, ela falou, pô, parece a tua irmã e tal, brincando. E aí eu falei assim, pô, tu parece que a minha esposa, mas não era isso que eu quis dizer, eu disse errado. Era que a gente toda hora, ela falava, pô, essa mulher tá aparecendo toda hora aí. Ai, queriam saber quem é. A gente quer saber, porque a gente trabalha com marketing, a esposa também é influenciadora, a gente quer saber quem é a pessoa. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer a Car Brasil, conhecer a Luana, e conversamos, decidimos começar a fazer um marketing junto aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E assim como vocês que não sabem nada sobre eles, eu também não sei e eu vou descobrir agora. Então já preparei esse caderno aqui pra gente pegar o máximo de insight possível desse negócio, de como começou e compartilhar pra você que tá começando. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar as perguntas simples que eu gosto de perguntar primeiro. Vou começar pela Luana. Luana, primeiro, antes de tudo de negócios, eu queria entender. Primeiro, quantos anos você tem e da onde que você é? Você é daqui de Nova Iguaçu? Bom, pessoal, prazer primeiramente, né? Hugo, muito obrigada pelo convite, por ter aparecido na Car Brasil, a gente poder fechar essa parceria, porque realmente eu já via muito no Instagram e é um prazer estar com uma pessoa que está criando um negócio diferente, revolucionário, como nós queremos criar também. E como eu te falei, aqui na Baixada não tem alguém como você que traga esse tipo de conteúdo, que é super importante. E esse nome é fenomenal, porque realmente o empreendedor, né, o Empreem Vivendo, o empreendedor, ele vive, ele sobrevive, e é um estilo de vida. Além de ter um negócio, tocar um negócio, é um estilo de vida. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, né, pela parceria, por ter convidado a gente para participar do podcast. E me apresentar pra galera, né, você já me conhece, sabe que eu sou a Luana. E eu tenho 24 anos. Ah, não. Juro. Não. Eu tenho 24 anos. Não. É sério isso? É sério. Quantos anos você tem? Eu sou um pouco mais novo do que ela. Luana, você tem 24 anos? Tenho 24 anos. Aí eu vou contar um pouco da minha história, né? Porque às vezes, vamos ser sinceros, né? Às vezes você dependendo do setor onde você atua, você ser mulher e você ser jovem, é desafiador, mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Quanto também dos produtos Ivone que você usa? Eu sou nascida e criada em Mangaratiba. Sério? Costa Verde, aqui do Rio de Janeiro. Que maneiro. Nascida e criada lá. E aí, aí eu fiz o ensino médio em Itaguaí, então tem um pouco de 2 lugares ali da Costa Verde. Fui fazer faculdade no Rio, então eu tive que me mudar pra lá. Sou formada em administração pela PUC. Que maneiro. E aí eu fui bem nova também, né? Tive que morar no Rio, fazer administração. Me formei em administração.
Mas vim morar em Nova Iguaçu. A história que começa em Nova Iguaçu é bem longa, porque eu tinha amigos aqui, o meu namorado é daqui, então conheci um pouquinho, mas de fato eu nunca pensei em ter uma vida aqui em Nova Iguaçu, apesar de gostar, de frequentar com os amigos e do namorado. Mas acabou que minha mãe começou a fazer faculdade em Nova Iguaçu, e hoje eu também faço uma faculdade aqui em Nova Iguaçu. Sou sedenta por conhecimento. Mas ainda é administração você tá fazendo ou não? Não, agora eu tô fazendo medicina. Caramba. Tudo a ver. Mas Calma aí. vai chegar no ponto que vocês vão entender a sinergia do negócio, tá? Então vamos lá, quero entender isso aí. Só que eu sempre fui uma menina muito ativa e muito inquieta, assim, por fazer coisas, né? Por exemplo, eu já tive uma empresa de eventos, que eu fiz vários eventos na Costa Verde, open bar, que era uma coisa que não tinha lá. Eu já vendi carro com um amigo do meu pai. Então, caraca! Assim, eu tenho 24 anos, mas eu em cada pé, né? Só na cronologia da idade. Então eu sou a Luana. De experiência. Cara, isso é muito bacana. Isso é muito legal, cara. Eu dava uns 30 anos pra você. Isso. Não pela mas pelo que você agrega. A gente fala sobre o marketing perceptível. Quando você olha pra pessoa, você vê uma responsabilidade. Então eu vejo uma responsabilidade muito grande pra você, que não daria pra uma menina de 24 anos. O nível de conhecimento que ela tem não condiz com a idade. Não condiz com a idade. E aí, fala um pouquinho sobre você, como que é? Como que vocês se conectaram pra trabalhar lá? Como é que começou a empresa? Vou começar a história e aí eu passo pro Márcio. Beleza. Como que eu fui parar na Car Brasil, né? Porque tem isso, né? Isso. Administração, medicina. Na verdade, o idealizador da Car Brasil, né? E o dono, que é o Alexandre. Sim. Alexandre, um abraço pra você. Bora, Alexandrão. Não pode estar aqui. Mas enfim. O idealizador da Car Brasil, nós somos amigos, né? Nossa família é amiga. E eu fiz administração, sempre fui uma pessoa que adoro falar de negócios, né? Não fiz administração só porque eu tinha que fazer. Realmente eu tenho uma paixão por essa coisa de gestão, de empreendedorismo. Show. E aí, justamente pela essa parte comercial também. Aí o Alexandre estava me falando sobre o negócio, porque a Car Brasil, a estrutura da Car Brasil já existia quando a gente entrou nesse assunto. Aí eu falando pra ele várias ideias e tal, e ele pensando e concatenando ali as ideias pra fazer acontecer, pra parar de ser só uma estrutura e virar uma marca. Aí ele falou assim, poxa, você aceita vir trabalhar comigo? E foi um desafio, né? Porque eu tava fazendo faculdade de medicina, terminando a administração, e eu me envolvi na construção da Car Brasil. E o que é a Car Brasil? Voltando um pouquinho na história, Sim. O Alexandre e o Márcio, né? É uma história mais antiga, tinha uma autopeça chamada Car Brasil, lá em Padre Miguel. O Alexandre é de Nova Iguaçu, né? Já tem uma história aqui, é um empreendedor da cidade, um empresário da cidade. E eles tinham uma autopeça. E tudo começou a ideia de ter uma auto center justamente por ver essa necessidade que os clientes tinham e essa reclamação mesmo, né? Essa queixa dos clientes, em que é muito difícil você achar um lugar que te dê a segurança de fazer o serviço adequado com a peça que o lugar oferece, entendeu? Exatamente. Então eles sentiam mais segurança indo na autopeça comprar a peça e levar às vezes para um mecânico do bairro que era uma pessoa de confiança. Não que não seja legal levar para um mecânico de confiança, mas às vezes a pessoa precisa de um serviço mais rápido, então esse mecânico às vezes vai demorar mais. Então é legal você ter um lugar de referência, com segurança, de honestidade, para realizar esse serviço. E eles viam que isso era uma deficiência do mercado, atuando em autopeça. E aí surgiu a ideia do auto center, para ser esse lugar diferencialmente, eu sei que não deveria ser um diferencial, mas ter como principal diferencial a honestidade, a transparência na prestação dos serviços. Esse é um ponto muito importante que a gente entrou até nesse podcast, você que está assistindo. Eu tenho um cliente que ele é mecânico assim de bairro, que ele é o Evandro, ele é lá de Miguel Couto, e quando a gente fez um primeiro trabalho junto, foi a primeira coisa que a gente conversou, eu falei pra ele, cara, mecânico não é venda, mecânico é confiança, não bate na venda, bate na confiança. E ele fez um conteúdo lá de como que as pessoas começaram a confiar nele, que ele começou a meio que gravar tudo que ele fazia pra mandar pro cliente. E aí os clientes começaram a olhar e dizer, pô, ele não, tem que trocar a peça, não, ele mostrou trocando a peça. É isso. Então, ele até comprou um óculos que a gente tá usando lá da Ray-Ban, até eu uso pra gravar esse óculos, pra poder mostrar pro cliente antes, que é confiança, né? Eu acho que isso é muito importante, essa questão da confiança. E aí, continua, como é que foi? Aí foi o Alexandre, né, que é o idealizador, e a ideia da autopeça pra juntar com a Car Brasil, era uma autopeça, tornou a Car Brasil, não entendi muito. Não, na verdade, eles tinham a Car Brasil autopeças. Mas existe ainda?
A Car Brasil sim, mas não somos mais proprietários. Não, mas existe. Existe. Aqui em Nova Iguaçu? Não, em Realengo, onde é a origem. Pensei que era aqui próximo ali. Não. Porque ali tem de tudo ali. Só o nome que é nosso. Como que foi pra ir pra ali? Ali a gente chama ali de é considerado, né, um polo, um polo automotivo da maior da América Latina, né? Anilo Peçanha. Anilo Peçanha. E como é que foi pra ir pra ali? Qual que é a ideia ali? Então, foi uma escolha estratégica do Alexandre mesmo, porque realmente, hoje a gente sabe que o digital, né, você trabalha com isso, você sabe que o digital, ele tem um poder de fazer com que o cliente chegue até você, que você seja reconhecido, mesmo não estando num ponto estratégico. Sim. Mas ainda é bom. Porque você ganha uma visibilidade legal. Sim. E a Car Brasil é até engraçado que nós somos um recém-nascido. A gente vai fazer 1 ano agora no dia 7 de julho. É isso que eu falo. Vocês têm um marketing muito bom, que parece que vocês têm muito mais tempo. É um recém-nascido. Que doideira. Eu fico bobo com isso. Mas começamos com uma estrutura grande. Né? Ali na Anilo Peçanha, num lugar de respeito, uma estrutura grande com 17 elevadores. E além disso, começamos a realmente construir uma marca que pensa grande, né? Então a nossa rede social, realmente, nosso marketing, o nosso conteúdo é justamente de ser uma referência, sabe? Não ser simplesmente um lugar onde você vai para solucionar problemas. Mas a gente quer ser uma marca que participa da vida das pessoas, né? E esse alcance no digital eu acho que é extremamente importante. Por isso que a parceria com você foi tão incrível, porque tem vários influenciadores que a gente poderia fazer parceria. Sim. Mas eu acho que é interessante quando você pega uma pessoa que justamente quer olhar para um negócio sendo formado. E a gente quer justamente criar um negócio que você olhe para a Car Brasil e você pense assim, poxa, nesse lugar eu encontro confiança, credibilidade, honestidade, transparência. Porque eu acho que a marca, ela segura isso, né? Por exemplo, eu entro no Uber. Eu não sei quem é o motorista. Mas eu entro num carro de um desconhecido pra me levar até um lugar longe, porque tem uma marca de confiança. E é exatamente isso que a gente quer construir na Car Brasil. Que você olhe pra Car Brasil e você pode estar num lugar desconhecido. Mas, poxa, essa marca é conhecida. Então ela me garante confiança, ela tem a garantia de que eu vou sair com um bom serviço dali. Uau. Entendeu? E como é que você se vê lá na Car Brasil, assim, você foi chamado pra entrar pra esse negócio de empreendimento, como você se vê lá dentro lá? É desafiador, assim, mas a equipe, né, desde os diretores, né, que é o Alexandre, o Márcio, eles são respeitosos, eles me fazem me sentir confortável em trabalhar, porque eu falei, é claro que eu lido muito bem com toda a equipe, não só com a direção, mas também com todo o pessoal da oficina, da gerência, do administrativo, mas é um desafio ser mulher nesse setor. Ser mulher já é um desafio em qualquer setor, mas no setor automotivo, onde é predominantemente masculino, é um desafio. Mas na nossa equipe, o respeito é tão grande com todos, inclusive isso é uma coisa super importante que a gente fala lá, que mulheres, se vocês precisam fazer alguma coisa no carro, eu sei que às vezes pode parecer desconfortável, porque eu já passei por isso, em chegar em lugares que o predomínio é masculino e você se sente acuada, né, recebe olhares que não deveria receber, ou palavras. Mulheres, a Car Brasil é um lugar seguro pra vocês. E eu garanto isso porque eu tô lá, eu convivo com essas pessoas diariamente e a gente tem essa cultura, sabe? De respeitar, porque é justamente ser uma marca onde a pessoa possa se sentir confiável, se sentir segura em todos os aspectos. Não é só no serviço que vai ser realizado no carro dela, sabe? Mas até a forma como ela é tratada por ser mulher ou qualquer outra coisa. Então, eu me sinto muito confortável trabalhando na Car Brasil hoje. É desafiador porque eu não sabia de carro, tá? Eu vou ser bem sincera aqui. Eu tô aprendendo. Mas, como você viu, eu fiz administração, faço medicina, sou sedenta por conhecimento e gosto de aprender. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo. Eu não pego um roteiro, nunca pego um roteiro e vou fazer o vídeo. Eu pego o tema do vídeo, vou conversar com o mecânico, ou com o borracheiro, ou com o alinhador, e eu entendo o que eu tô falando. Porque é muito mais fácil você falar alguma coisa quando você tem propriedade daquilo. Eu aprendi isso na escola, né? Trabalho de escola, todo mundo fica desesperado. Eu dava essa dica pros meus amigos. Eu sei que você não gosta de falar em público, mas se você sabe do que você tá falando, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, assim, eu me sinto confortável e tem pessoas ali preparadas pra me auxiliarem no que eu não sei, porque eu também tô aprendendo. Bacana que quando eu perguntei pra você como é que você se vê, por quê? Porque você é diretora comercial, só que o diretor comercial, geralmente, ele tá na área comercial ali, você tá de frente no marketing. E é interessante que eu falo que o marketing, ele também é comercial. Principalmente. Só que o marketing comercial, ele é imprevisível. É intangível, na verdade. Por exemplo, eu lembro o meu primeiro evento que eu fiz da Empreendimento, na época eu não tinha autoridade nenhuma. O que é autoridade? Eu não tinha referência de resultado para mostrar para as pessoas.
Eu sabia fazer, eu tinha feito na minha página, tinha gerado resultado para minhas páginas, mas eu não tinha gerado resultado para clientes em Nova Iguaçu. Aí o que eu fiz? Eu fiz um evento aqui no Hotel Mercury e, na verdade, eu planejei. Daqui a 6 meses eu fazer um evento no Hotel Mercury. E antes desses 6 meses, eu peguei todos os resultados que eu dei para pequenos negócios na região, empacotei tudo e fiz esse evento nesse dia e fui premiar esses empresários que eu dei esses resultados para eles na frente de todos. Eu coloquei 100 pessoas nesse primeiro evento. Eu gastei ali mais ou menos para fazer esse evento uns 15 mil reais, assim, aluguel do Hotel Mercury, café, coffee break, equipe, tudo. E nesse dia desse evento eu não tive R$1 de retorno. Ninguém comprou nada, ninguém me contratou em nada. Só que essas 100 pessoas, elas fizeram o seguinte: poxa, fui no evento do Hugo, falando para uma pessoa. Então 200 pessoas ficaram sabendo de mim. Só que eu fiz um cálculo que mais de 100 pessoas compartilharam os stories daquele evento. Então a gente vai botar para mais 500 pessoas falaram bem de mim. Só que aí, quando passou-se mais 6 meses, eu saí de 5 empresas que eu prestava serviço para 50 empresas que eu presto serviço. Ou seja, depois de 6 meses, as pessoas pensando sobre se ia fechar ou não, fecharam de uma vez só, assim, ó. Prá. E sempre era a mesma história. Fiquei sabendo do evento que você fez que você deu resultado para fulano. Fiquei sabendo do evento que você fez que você deu resultado para fulano. As pessoas que não foram no evento falaram assim: poxa, vou fechar com o Hugo, porque no final o Hugo vai reconhecer meu trabalho naquele evento. É isso. O Hugo vai reconhecer meu trabalho no podcast. O Hugo vai me dar voz. O Hugo vai me dar voz porque ninguém me deu voz. Uhum. Então o que eu percebi no marketing? O marketing, ele traz coisas intangíveis. Por exemplo, quanto você pagaria pra gravar um podcast pra contar a sua história? Intangível. Uhum. Depende. Tem gente que vai cobrar aqui, a gente é nosso, então a gente vai cobrar hora estúdio, mas o Podpah, do Flow, eles cobram 500 mil, 300 mil pra você participar do podcast dele. Sim. É intangível. Depende de com quem você tá falando. É porque entende? É uma construção da marca, né? Exatamente. Então o marketing comercial, ele entende como que as pessoas estão me vendo. E desde quando eu conheci vocês, cara, eu boto vocês lado a lado do seu concorrente de anos, pô. Quem olha pra vocês acha que vocês mesmo tamanho de... Parece que vocês têm muito tempo ali. Quem passa e olha, se eu falar, pô, tem um ano de Carro Brasil, pô, não, pô, você tá mais... Tá muito, como assim? Entende? E tem uma coisa muito bacana, sabe, que eu queria destacar aqui, que é um dos principais slogans da nossa empresa, que é a credibilidade, né? E credibilidade, Luana pode explorar melhor isso, você não compra e você não pede, né? Credibilidade você conquista. Uau, boa. Então, se você conseguir entender o valor que a gente consegue oferecer, seja nessa conversa com a própria mulher para se sentir num ambiente mais seguro, né? Os equipamentos que a gente usou, os melhores que você pode imaginar, são equipamentos de ponta que estão hoje lá, né, a serviço de todo cliente que vai na empresa. Você vai ver que a gente está na luta para buscar essa credibilidade. A gente quer provar essa credibilidade no nosso dia a dia. Né? Exatamente. Então, esse tempo que a gente tem, que parece ser pouco, né, para a gente também não é tão pouco. Porque a nossa história começou eu posso te afirmar que começou em 2018. A Carro Brasil começou em 2018. Né? Hoje ela está só se materializando, mas ela começou em 2018 lá ainda na Autopeças, entendeu? Enquanto nós estávamos vendendo peça, né? Nós ganhamos muita experiência com isso e a gente entendeu que o mercado não é só vender peça, né? Você precisa oferecer algo a mais para o seu cliente, você precisa se modernizar. Eu vejo um autocenter como uma modernização de uma autopeças, entendeu? Então, nesse caminho que a gente está seguindo e eu entendo que, assim, hoje a gente está muito pronto para atender, assim, um público diverso, né? E, com certeza, quem for na Carro Brasil vai perceber isso. Cara, baseado nisso que você está dizendo, um cara que tem igual eu tenho, pequenos clientes que tem uma oficina, como que uma oficina de bairro qual posicionamento ela tem que ter para hoje se tornar um autocenter, uma referência? O que você acha, na sua opinião? Olha, as oficinas de bairro, elas são oficinas que
são especializadas, às vezes, em um único negócio, né? Então, você pode falar de uma oficina que trabalha com lanternagem de pintura, outra que trabalha só com mecânica. Então, assim, elas são especializadas naquilo. Numa auto center, você tem uma abrangência um pouquinho maior disso. Né? Hoje, a gente também tem alguns planos de colocar implementar novos serviços, mas hoje você chega numa auto center e a gente consegue diagnosticar N situações no seu veículo que talvez uma oficina num bairro não tenha capacidade. Quando eu falo capacidade, é capacidade financeira, não é técnica, né? Para você ter esse tipo de equipamento. São equipamentos muito caros. Sim. Né? Os carros são muito modernos hoje, eles, na verdade, requer computadores muito mais sofisticados, softwares muito mais sofisticados, entendeu? Esses equipamentos acabam reduzindo os erros, né? Total. Na operação. Você acaba sendo muito mais assertivo, né? No tipo de diagnóstico do teu veículo, né? Isso, no final das contas, você acaba economizando dinheiro. Né? Enquanto você coloca numa oficina que seja de bairro, um veículo que o cara vai fazer o diagnóstico através do visual, né? Lá a gente faz através de softwares. Então, as coisas ficam muito mais precisas para... Cara, muito bacana. Eu tô te fazendo essa pergunta, como eu te falei, o nicho automotivo é muito novo para mim. Tô chegando agora, e tô chegando agora também com uma galera que me acompanha, e de todos os tamanhos. Eu tenho seguidores de nicho automotivo, como eu te falei, oficinas do bairro, como oficinas ou autocenter, ou até nicho agora que entrou em contato comigo de blindagem de carro. Legal. O Lopes, dá um abraço pro Lopes. Hoje o cara só atende gente de alto nível de blindagem, que eu fiquei assim, cara, como assim? O cara gastou 15 milhões com 10 carros pra blindar. Ele pessoal, tem uma galera que vem de longe pra fechar. Então, assim, os ouvintes são de todos os tamanhos. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra você de pessoas que, às vezes, realmente vê você como referência, mas não sabe como chegar lá. Como chegar nesse nível. E outra coisa interessante, quero fazer uma pergunta pra você, Luana. Como eu te falei, você é diretora comercial, mas você bota a cara no marketing. Cara, eu queria entender... você decidiu botar a cara porque você gosta, ou você notou que esse seria uma oportunidade na Car Brasil? Eu acho que é bem evidente para quem acompanha o mundo digital que hoje as marcas precisam ter uma pessoa, né? Porque justamente a gente quer se conectar. Eu não quero que a Car Brasil seja somente um lugar onde você vai solucionar problema, como eu disse aqui. A gente quer se conectar com as pessoas. E pessoas se conectam com pessoas, né? E a gente tem inúmeras ações para que a gente se conecte com a pessoa além do serviço que a gente vai fazer no carro dela. Por exemplo, no Dia das Crianças, nós fizemos uma revistinha de colorir, tipo um Bob Good de oficina para as crianças. Que maneiro. E fizemos uma ação de marketing. Então, é o que você falou, é uma construção intangível, que por muito tempo, para quem tá de fora e não entende a estratégia, pode falar assim, nossa, mas por que você tá fazendo coisa pra criança que nem é um consumidor do seu produto? Mas não, eu quero me conectar com aquela pessoa, com aquela família, porque a Car Brasil vai fazer parte da vida da pessoa, não só no momento que ela tiver um problema, mas quando ela pensar em prevenir um problema no carro dela. Vou fazer a alusão agora, né, analogia com a medicina, que é a minha área também. Tanto na medicina quanto no carro, e isso vale também pro pessoal que trabalha no setor automotivo e tem negócios menores, a nossa vida é muito valiosa. A casa onde a gente mora também é uma coisa valiosa. E qual é outra coisa valiosa? Eu tô falando agora sobre valor financeiro que as pessoas geralmente têm. O carro. Então você precisa dar importância pro veículo da pessoa. Porque esse veículo, ele faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Mas ele te leva pro trabalho, pra escola, ele leva você pro hospital quando você vai ter seu filho. Então assim, o veículo, ele faz parte da vida da pessoa. E às vezes de uma forma muito sentimental também, né? Então, a nossa ideia é construir esse vínculo com os nossos clientes, para que a marca esteja dentro do dia a dia dessas pessoas, e quando ela pensa na Car Brasil para o veículo dela, ela pensa da mesma forma como ela pensa para o médico dela. Porque eu vou no meu médico, ou deveria, fazer um check-up geral, né? De tanto em tanto tempo, né? Para quê? Para que eu previna os problemas. Porque prevenir é muito melhor do que remediar. Então é essa cultura que a gente quer construir dentro da Auto Center para o seu veículo. Porque você chega lá para trocar o óleo, né, periodicamente, com a quilometragem correta, para você prevenir um problema. E quando você previne esse problema, você tem um gasto infinitamente menor do que quando você vai solucionar um problema que já foi ocasionado pela falta de manutenção preventiva. Então, eu acho que quando você cria essa conexão, e justamente usando uma pessoa para falar
essa conexão é muito maior, quando você cria essa conexão, você deixa de olhar pra auto center como simplesmente um lugar que você vai chegar estressado já porque o seu carro deu ruim. Entendeu? E aí, colocar a cara, mostrar que é uma pessoa falando. E eu não nego e não escondo, até nas redes sociais, que eu também tô aprendendo junto com o público, né? Porque não necessariamente a pessoa que comunica é a pessoa que coloca a mão na massa. Então, eu aprendo com eles pra me comunicar com o público da maneira correta, que o público vai entender. Porque, às vezes, o mecânico, ele tem uma linguagem muito técnica. Sim. Eu preciso traduzir isso pro público pra fazer ele entender que aquele problema que tem essa linguagem mais básica, pode ser solucionado ali na Car Brasil, entendeu? Cara, isso é bom, porque realmente você falou algo muito interessante. A comunicação, a gente tem que saber entender com quem a gente está falando. Técnico fala para técnico. Então, o cara que é técnico, ele quer falar com a linguagem técnica para não passar assim, ele não sabe do que ele tá falando. Só porque ele tá falando de forma técnica. Então, quando se trata de redes sociais, a gente não pode falar de maneira alguma de forma técnica. A gente tem que falar de uma forma Depende que a pessoa... do seu nicho, né? Mas você que se comunica com diversos públicos, você tem que falar a linguagem que a pessoa vai entender. Exatamente. Uma linguagem universal, né? Universal. Inclusive na medicina, nas aulas, isso é muito levado em consideração, né? Que eu quero passar para o paciente que ele tá com um determinado problema. Eu não posso falar na linguagem técnica. Isso eu Não falo tem com o meu como. colega de Isso trabalho. aí. Agora, para o paciente, eu tenho que passar da melhor maneira possível, porque ele tem que se sentir conectado comigo. Porque ele se conectando comigo, a gente vai ter uma adesão ao tratamento melhor. E é exatamente isso que a gente passa para os nossos consultores também. Tenham cuidado na hora de abordar o cliente. Por quê? A gente sabe, é bem desafiador esse ramo de auto center, tá? Porque as pessoas, elas são traumatizadas. Quando eu comecei, né, a entrar nesse mercado, eu fiz até uma experiência. Eu só pegava Uber. Por quê? Porque eu queria me conectar com quem ia ser o meu cliente. Eu queria entender quais eram as dores, qual era a percepção. Então eu falava que eu estava trabalhando numa nova auto center, apresentava e ouvia mais do que nunca. E todos eles, né, não vou falar todos, mas 90% já tiveram algum trauma em relação ao auto center. Então a gente chegou justamente com esse posicionamento de, como o Márcio falou, de credibilidade, mas eu acredito que foi muito mais de honestidade para hoje ter construído a nossa credibilidade, né? E como as pessoas são traumatizadas, como por exemplo, você é mordido por um cachorro, ou você tem um relacionamento abusivo, você vai ter um trauma em relação àquilo. Então a gente passa para os nossos consultores e mecânicos, né, especialistas, que aquele cliente ele precisa ter tratado com cuidado, porque em algum momento ele já foi enganado. E ali isso não vai acontecer. Então a gente não deixa de mostrar qual é o diagnóstico, a gente não deixa de mostrar o que tá errado, o que precisa ser feito. Até porque é a nossa responsabilidade passar pra você o que tá errado. Mas a gente sempre deixa o cliente o mais confortável possível, porque ele só vai fazer o que ele quiser. Ele pode entender que é necessário, ele faz, ele dá um voto de confiança, porque somos um negócio novo, eu entendo que tem que ter um voto de confiança antes, mas ele se sente tão confortável no ambiente que ele hoje faz um serviço, amanhã ele volta porque a gente não pressionou pra ele fazer o segundo. Cara, muito, muito top. Tudo que você tá falando eu tô escrevendo aqui, mas também a gente tem uma inteligência artificial que eu jogo no meu podcast, ele translitera tudo que vocês falam e eu consigo criar um método. E olha que eu consegui desenhar aqui pra você, porque se a gente não passar por aqui, eu não consigo criar uma metodologia de marketing pra vocês. Olha o que eu acabei de criar. Você falou umas coisas muito importantes aqui. Vocês trabalham em cima da segurança, principalmente de mulher para mulher. É muito chato um homem chegar e cheio de homem, uma mulher vai ser atendida, ela se sente muito desconfortável. Essa conexão familiar que vocês têm, por exemplo, de uma criança receber um Bob Good ali. E você falou algo muito importante sobre traumas que muitas pessoas já teve com alguma auto center. E eu pensei um quadro muito interessante. Que quadro é esse? Não sei se você viu, teve um vídeo de um cara reclamando que hoje está muito difícil de comprar as coisas. E esse vídeo viralizou, ele recebeu a ajuda de várias pessoas, depois no final descobriu que ele era só mais um picareta, mas o que acontece? Ele fez uma comoção nacional de seguinte fato, todo mundo se conecta com aquela dor, ele disse que as coisas estavam muito difíceis de comprar. Então ele se conectou com a dor de um nicho muito grande, de uma classe mais pobre. E eu pensei num quadro de entrevista, a gente vai fazer com o motorista, perguntando qual foi o seu maior trauma que você já teve com algum auto center, e deixa ele falar. Bom. Se a gente fazer essa pergunta ali, os carros que passam, pegar cinco vídeos desses assim por semana, todo mundo vai comentar dizendo eu passei a mesma coisa ou já passei pior. Só que quando eles falarem isso, a gente vai estar trazendo o público para conhecer
AutoCenter. O outro lado. O outro lado, pra provar que a gente somos diferentes. Exatamente. Entende? Então já é um quadro muito bacana, que somente uma pergunta. A gente só vai chegar pra uma pessoa que tiver de carro e perguntar pra ela, cara, você já teve algum trauma em alguma oficina? Ou você já passou por uma coisa que você não gostou? O quê? Deixa ele falar. Olha, eu no início, né, do Instagram da Car Brasil, nós fizemos uma coisa breve, não, um pouco parecida com isso, mas não exatamente isso. Nós fomos pra rua perguntar qual era o principal desafio que as pessoas viam em relação ao AutoCenter. E assim, é bem natural, você vai ver que a maioria das pessoas já tem alguma imagem negativa, já né? Tem, E puxando um gancho... teve quadros, desculpa interromper, quadros falar. na televisão, pô. Onde o cara tirava a tomadinha no carro, ia lá, deu 3 mil, se não deixar o carro aqui, tu vai acabar bater o motor. É isso. E juntando isso que você tá falando, pegando esse gancho, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje nós prezamos pela honestidade, pela transparência. Claro que pelos nossos valores, porque foi uma empresa construída em cima de valores muito sólidos, pelas pessoas que participam da direção. Isso é inegável. Só que para você reconhecer que eu sou uma pessoa valorosa, você precisa ter relacionamento comigo. Então eu entendo que no primeiro momento é só mais um discurso bonito. Até eu te provar que eu tenho credibilidade. Mas vamos pensar que eu só tô querendo vender. E só tô querendo ter sucesso financeiro. O cara do financeiro tá aqui, não vai me deixar mentir. Hoje, você fazer um trabalho sério, de confiança, com honestidade, que passe credibilidade, vai muito além de simplesmente ser uma pessoa boa, tá? É uma decisão inteligente financeiramente. Por quê? A gente investe milhares de reais em marketing, certo? Para alcançar o público, para passar uma imagem legal, para divulgar o que a gente faz de bom. Se eu faço uma coisa de ruim com um cliente, uma desonestidade, se eu magoo aquele cliente, ele tem hoje um aparelho na mão dele que representa, às vezes, nem 10% do que eu invisto em marketing. Ele grava um vídeo, ele coloca com uma comoção nacional, estadual, municipal, ele coloca aquele vídeo e ele consegue desconstruir em poucas semanas ou, às vezes, horas e dias, uma imagem que eu tô construindo com muito gasto financeiro. Eu tô falando agora só na parte financeira, tá? Real, não mais pensando no valor. Isso então, assim, muito. Financeiramente não é bom, não é bom para uma empresa, não é inteligente para uma empresa fazer alguma coisa que vai levar a um consumidor, porque o consumidor que ele fica satisfeito, ele fala bem de você, mas o cara que ficou insatisfeito ou magoado, a repercussão, ele multiplica, ele tem muita força para isso. Então, além dos valores, que são nossos valores realmente, além dos valores, tem a inteligência financeira de pensar assim, cara, hoje, o mundo que a gente vive, o alcance que a rede social tem, e qualquer pessoa pode ter na sua rede, né, de viralizar, ela não me permite errar. Porque esse cara pode destruir um trabalho de anos. Caraca. Isso é financeiro, é a inteligência financeira que ela tá falando. Porque você imagina quanto a gente investe para conquistar um cliente, enquanto se eu não fizer um trabalho correto com esse cliente, que eu investi para tê-lo, se eu quiser economizar na hora, justamente de mostrar para ele que nós somos diferentes, a gente trabalhar como a grande maioria trabalha, eu acho que não é inteligente isso, né? Então, pra gente ficar mais caro. Cara, e eu queria fazer uma pergunta pra Luana. Luana, eu fiquei aqui impactado de saber que você tem 24 anos com conhecimento desse, então deve ter uma galera aí que vai assistir isso, vai ver isso. Eu queria saber, cara, você faz medicina, você estudou administração, você tá dentro de uma operação gigantesca como comercial. O que você prioriza em estudar pra ter todo esse conhecimento que você tem? Olha, vou ser sincera que tem sido bem desafiador, porque são períodos, né? A faculdade é dividida em períodos, a própria Car Brasil também tem períodos de pico, tem períodos que a gente tá mais tranquilo. Então, assim, é desafiador você ter que conciliar todas essas rotinas, né? Porque a medicina exige muito de mim, a Car Brasil também exige muito de mim, e eu amo os dois. Eu não tô fazendo isso por obrigação, é porque eu amo. E eu valorizo muito o fato de que eu tenho saúde e energia pra isso. Sou muito grata a Deus por ter energia e saúde, porque tiveram momentos que eu não tive saúde, né? Eu sou uma menina de 24 anos e eu tenho, além da história de estudar, de administração, de ter muito conhecimento, eu também já tive câncer. Eu tive, aos 19 anos eu tive um câncer, e nesse momento eu fiquei com a saúde muito fragilizada. E aí eu tive, enfim, momentos que eu fiquei de cama, e eu escrevi uma nota pra mim, no telefone, que eu falei que eu nunca mais ia reclamar se eu tivesse cansada. Porque naquele momento eu queria me cansar, eu queria poder fazer alguma coisa. Então hoje, eu sei, a minha mãe às vezes, meu namorado, todo mundo tá próximo de mim, fica assim, Luana, calma. Pô, calma aí. Claro que a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, mas
Hoje, se eu tenho saúde, graças a Deus, saúde e energia pra estar dando conta de 2 operações grandes na minha vida, além da vida do relacionamento amoroso, da vida social, da vida espiritual, que eu não abro mão, porque eu sou uma pessoa que gosto muito do bem-estar, sabe? Então, eu tento dormir bem, me alimentar bem, fazer exercício. Além disso tudo, se eu tenho energia e saúde, Deus me garantiu isso, eu vou dar o meu melhor pra conseguir conciliar todas as oportunidades que ele me apresentou naquele momento, entendeu? Claro que talvez focando em uma coisa só, eu pudesse ser extraordinária. Mas eu de verdade acredito que essas oportunidades que apareceram na minha vida fazem total sentido pro momento. Então, eu dou o meu melhor quando eu tô na Car Brasil, eu dou o meu melhor quando eu tô na faculdade. E é isso. É administração também, na prática, né? De vida. Real. Cara, isso é muito bom, muito, muito maneiro, assim, é inspirador. A gente vê a nossa sociedade, você vê que as pessoas, elas estão desistindo dos seus sonhos muito rápido. Por muitas coisas que acontecem. Eu sei que nem todo mundo tem suas 24 horas, todo mundo tem uma realidade diferente, eu não sei da sua realidade, de onde você veio. Por exemplo, a minha, eu fui camelô, não sei se vocês sabem, eu vim de uma família muito pobre, foi muito difícil pra mim. Que legal. Mas eu li um livro que disse, nascer pobre, beleza, tudo bem, mas ser pobre pro resto da vida já é culpa minha. Morrer pobre já é culpa minha. Então, eu comecei a estudar negócios, venda, comunicação, e eu percebi que a comunicação é o maior ativo que eu já vim com ele. Eu posso falar. Então eu só preciso melhorar a comunicação. É isso. Então, bem, a maior riqueza hoje é a comunicação. Aquela história de quem tem boca vai a Roma é muito real. Então, se a gente souber trabalhar nossa comunicação, quando eu falo comunicação, é com quem eu falo, aonde eu falo e por que eu falo. É isso. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que as portas se abrem pra mim de uma maneira muito grande. Que às vezes as pessoas só precisam se comunicar. Eu uso isso nas redes sociais. E ver que você teve um impulso de um problema que você teve e ressignificou, cara, isso dá um corte muito bom. Porque às vezes as pessoas só precisam ouvir isso. Só precisa de um incentivo de pensar, pô, caraca, de uma empatia. Da onde ela tirou impulso pra hoje viver intensamente. Você vive intensamente. Se você olhar tudo que você faz, eu abraçar um monte de coisa que eu quero abraçar e não dá. Eu tenho que escolher. E aí você já me deu um impulso. Eu posso pensar, cara, às vezes dá pra mim abraçar outras coisas. Se eu pensar por que eu faço isso, e aquilo que você falou, não é por dinheiro, é por amor. Então, será que eu tô fazendo isso qual o propósito disso por trás? Eu gosto realmente disso? Eu amo o que eu faço? Entendeu? Isso claro, é muito bacana. Assim, é um equilíbrio. Eu sou muito a favor também, né, da gente entender o nosso corpo e parar na hora certa. Só que eu até vi isso num podcast também. Que o Flávio Augusto falando sobre. Meu bravo. Eu adoro, eles são muito fã. Inclusive, eu comecei a gostar de empreendedorismo porque aos 14 anos meu pai me deu o livro Geração de Valor. Caramba. E aí, depois daquilo, antes de ler o empreendedorismo, eu queria seguir a coisa tradicional. Ler o Geração de Valor, eu queria seguir a coisa tradicional. Depois que eu li o Geração de Valor, nem pra faculdade eu queria ir, tá? Mas depois as coisas se alinharam. Enfim. Mas eu até me perdi aqui no que eu ia dizer. Qualidade de vida que você tá falando. A qualidade de vida. Mas o Flávio Augusto, ele inclusive fala muito bem sobre isso. E eu tava até teve um momento que eu vi que realmente tava muito acelerada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter um equilíbrio. E aí foi quando esse vídeo entrou pra mim e ele falando assim, é claro que a gente precisa de um equilíbrio no longo prazo, mas no curto prazo, a única coisa que gera resultado é desequilíbrio. Então, por exemplo, eu tô super acima do peso. Eu preciso fazer uma dieta restritiva pra eu entrar no peso de novo. Não adianta eu fazer uma dieta normal de uma pessoa que vive 20 anos comendo a mesma coisa. Se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso estressar bem o músculo. Então, todo resultado, e o grande resultado, ele vem de um desequilíbrio. Então, eu me senti um pouco mais confortável de viver um período de desequilíbrio, que eu entendo que esse momento da minha vida seja um período de desequilíbrio, porque realmente eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, pra depois viver em equilíbrio. Mas a gente não se mate de trabalho, não se mate de fazer nada, mas entenda que tem momento que a gente precisa sair da zona de conforto. Tô aprendendo muito aqui. Isso aqui tá sendo o podcast que tá sendo uma versão, vai ficar aqui, maneiro. Cara, agora eu quero saber um pouquinho também, como é que você foi cair na Car Brasil e como é que conta pra gente a história, como é que você foi parar no financeiro, né? Porque não se coloca qualquer pessoa no financeiro, já percebi. De todas as empresas que eu trabalhei, o setor financeiro, as pessoas que estão lá estão mais pelo network, pela credibilidade do que pela competência. Então, como que tá no financeiro aí da Car Brasil? Como é que foi? Como é que você tá lá? Conta pra gente. Então, cara, eu vou resumir, porque como eu te falei, eu sou um pouco mais novo do que ela, mas eu menti, eu sou um pouco mais velho do que ela.
E a minha origem, minha formação, né, é toda na área financeira. Eu conheci o Alexandre quando era gerente geral do Personalité aqui de Nova Iguaçu, isso em 2011, 2012, e a gente começou uma amizade ali. E em 2018 a gente resolveu trabalhar junto, né, na Autopeças, lá em Realengo. E ficamos de 2018 até mais ou menos 2024 trabalhando juntos. E aí logo em seguida apareceram outras situações na minha vida que eu tive que fazer escolhas e aí eu escolhi fazer essas outras coisas. Mas recentemente a Auto Center tinha nascido, nesse meio tempo eu também contribuí junto com a Luana na inauguração, né, na formação da Car Brasil aqui, Auto Center. E aí, assim, foi muito fácil vir para cá, porque uma empresa, ela também precisa de pessoas certas nos lugares certos. Exato. Certo? Então, assim, o Alexandre, ele é um cara que ele tem muita habilidade social. Ele é um cara que conhece muito essa questão de lidar com pessoas, de lidar com funcionário. Ele é uma cara pessoa... do network. Alexandre, se tu não estiver na mesa aqui no próximo podcast, eu vou fazer o podcast dentro da oficina, hein? Você não queria participar, né? Aí o Alexandre eu sou também... o cara dos bastidores. Ele também ia ficar assim, não quero... Mas, pô, não é legal, olha só. Cara, é legal, assim, Que o marketing que a gente tá vivendo hoje, até o bastidores é conteúdo, você tira pela CIMED. A CIMED, todo o setor... Mas o João Adib não precisa aparecer, cara, e o cara aparece, sabe? Então, assim, hoje é necessário você aparecer, porque muito feliz de você estar aqui. Eu agradeço, eu também tô bem feliz de estar aqui. Então, assim, como eu te falei, acho que precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Sim. E a Luana, com toda essa jovialidade dela e essa capacidade de comunicação que ela tem, a gente entendeu que eu cuidando do financeiro, o Alexandre da operação e a Luana do comercial, nós estaríamos unindo forças, né? Porque a ideia aqui é olhar para essa marca aí e daqui a 10 anos ela tá conhecida não em Nova Iguaçu. Só repete para mim, você é financeiro, Alexandre? O Alexandre é operações. Operação. Isso. E a Luana é comercial. A triagem do negócio. Esse time ficou, essa escalação aí ficou... A triagem do negócio, comercial, operacional e financeiro. Ninguém dá pitaco de ninguém. Pior coisa que tem é sócio, dois sócios mesmo financeiro. A gente tá dando um pouquinho de pitaco, né? Tô entrando no... Mas tá bom, mas eu falei pra ela que a gente não vive o mundo ideal, né? O ideal não dá, mas, claro, e isso faz parte do... Cara, acabamos de falar que nós inauguramos dia 7 de julho e 7 de julho ainda vai acontecer. A gente não tem um ano de empresa. E então é natural que um ainda se meta na área do outro. Isso é natural. Mas claro que o passar do tempo vai fazendo com que cada um tenha mais responsabilidade e consiga, de fato, falar melhor sobre o seu departamento. Né? Então, assim, a gente entende que hoje tem as pessoas certas nos lugares certos. E eu acho que isso daí, quem ganha no final de tudo, por incrível que pareça, é o cliente. Porque eu acho que ele vai lidar com uma empresa muito mais preparada para lidar com as dores, né, dele em relação a qualquer tipo de dificuldade ou pensar em não ter problemas, né? Porque você, quando leva um carro numa auto center, você está imaginando resolver um problema, mas talvez em determinados lugares você saia com 2 problemas. E a nossa intenção é, de fato, que ele não só saia sem problema, como ele volte, ele seja um cliente recorrente da gente. Só para você ter uma ideia, a gente já atendeu mais de 5 mil clientes. Mais de 5 mil carros, na verdade, nesse um ano. E eu posso te afirmar que mais de 30% são clientes recorrentes. São clientes que vieram mais de uma vez na empresa. Vocês têm cadastro deles para CRM? Todos. Temos. Remarketing? Temos. Muito bom. O ouro tá aí. Aí e pegando esse gancho no que o Márcio tá falando sobre organização, inclusive isso é uma coisa, um diferencial da Car Brasil também. É porque é um diferencial que talvez pro público ou pro cliente não faça... Ele não consiga perceber o valor disso. Às vezes não tangibiliza. Exatamente, mas pra gente isso é muito valioso. E diretamente isso vai ser valioso para o cliente, só que ele não consegue entender o fato da gente se portar como uma organização, uma grande organização de verdade. Inclusive, isso foi um feedback que a gente recebeu de pessoas que nós contratamos para trabalhar com a gente, que trabalham no ramo de serviços automotivos há mais de 20 anos. Né, que falaram assim, eu nunca passei por um processo seletivo para contratação como esse. Eu nunca vi uma organização
dentro dessa, numa Auto Center, e olha que as pessoas vieram de grandes nomes também no Auto Center. Então, é justamente isso, a gente está criando na Carro Brasil uma grande organização, o Márcio com a experiência dele do mercado corporativo, né, de muitos anos, eu com a minha pouca experiência também, e o Alexandre também com muitos anos de experiência, a gente está criando uma empresa de verdade. E uma empresa de verdade, ela depende muito de boas pessoas, e isso vai do recrutamento, da seleção, e de processos bem definidos, de um organograma bem definido, como, por exemplo, a gente que se divide entre financeiro, operacional e comercial, porque a gente precisa andar como um todo. Processos bem definidos, porque amanhã a Carro Brasil vai estar em outros lugares do Brasil e ela vai estar funcionando da mesma forma que ela funciona em Nova Iguaçu, porque nós criamos processos que vão ser respeitados e pessoas que nós vamos selecionar que abraçam e entendem a nossa cultura. Porque amanhã, como o Márcio falou, daqui a 10 anos eu pretendo, nós acreditamos e nós vamos trabalhar para que isso seja realidade, que você olhe para a Carro Brasil da mesma forma que você olha para a Smart Fit. Tive um problema do meu carro, sou do Rio de Janeiro e estou em Goiânia. E a Carro Brasil, lá eu sei que eu posso ir. Uau. Essa é a ideia. Daqui a 10 anos já penso em franquear. Franquear não, os próprios. Assim, modelos de multiplicação ainda é muito embrionário. Então, assim, o que a gente entende vamos fazer bem feito o que a gente está se propondo agora. Isso. Né? É criar com excelência esse lugar aqui. É isso. E, de fato, assim, essa experiência que eu, desde 1992, meu primeiro emprego foi no laboratório Sherry Plow, e é um laboratório internacional. De lá para cá, eu só trabalhei em grandes organizações. E essa minha experiência, eu poder contribuir nessa parte de processos para a empresa, ela é fundamental para a gente realmente um dia estar tendo a capacidade de multiplicar o nosso modelo de negócio. Porque o que a gente quer é ter a capacidade para isso. E você que está montando todos esses processos, tudo isso? Somos. Eu não faço nada sozinho. A empresa, ninguém faz nada sozinho. Quando eu falo assim, você é tipo assim, mais para um insight para a galera. Se eu tiver que fazer uma pergunta sobre processo. Sim, claro. Você responderia. Sim. Entendi. Sim. Cara, muito novo para mim ver isso assim, cara, de perto, conhecer a história de vocês. Eu acredito que tem muita gente que eu vejo, né, que não consegue alavancar o negócio por falta de processo. Ou às vezes ele quer ser sozinho, acha que dá pra fazer tudo sozinho, ou não tenha pessoas competentes ao lado e eu recebo muito isso. Pô, Hugo, não consigo contratar, não acho ninguém, não consigo achar. Cara, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Isso é verdade. Tá difícil pra caramba. E se você não tem um processo de contratação, recrutamento, você é meio que absorvido, você é meio que você deixa com que a tua emergência sobreponha a tua necessidade. Então, exatamente. Se você quer um perfil de um mecânico X, às vezes pela tua emergência você contrata um Y. Exatamente. Emergência também, e às vezes eu penso, eu vejo muito isso também. Clientes meu mesmo. Não, vou economizar, e acaba contratando uma pessoa, às vezes quer pagar menos. Sim. E tem um resultado ruim e quer cobrar de quem ele... É igual eu falo, até no próprio marketing, tem empresas que tem um financeiro sênior, mas o marketing júnior não bate. Não bate. Não vai bater nunca. Não tem como, pô. Sobre isso, é muito aquela questão de... Fala-se muito sobre não ficar só apagando incêndio. Sendo sincero aqui, vai ter um momento que você vai ter que apagar incêndio. Nós temos apenas... vamos fazer um ano, dia 7 de julho. Então, assim, a gente vem apagando incêndio. Apesar de termos processos agora que foram estabelecidos, por exemplo, a gente tem um ótimo processo de recrutamento e seleção. A pessoa, para definitivamente fazer parte do time Carro Brasil, ela passa por mais de 3 entrevistas, né? E pode parecer demais, mas não é. Porque realmente... Desculpa, mas pode falar. Fora a prática, né? Fora a prática. Porque a gente entende ela, a gente avalia ela no dia a dia. A gente não vai avaliar ela 3 meses de experiência, a gente avalia ela antes da contratação. Exatamente, tem um teste prático. Tem. Então, exige esforço, exige tempo, paciência, para que em algum momento você não seja mais essa pessoa para apagar incêndio. Que você tem ali um banco de dados com pessoas que se encaixam em determinados perfis. Então, assim, claro que apagar incêndio não é a melhor coisa, mas vai ter um momento, as pessoas têm que entender que existe tempo para todas as coisas. É uma empresa muito nova, então a gente ainda apaga incêndio, mas o que a gente pode fazer para melhorar e ter uma visão futura, né, para que não tenha que ficar resolvendo problema imediato, eu tenha planejamento para isso,
a gente está fazendo. É. E o processo de recrutamento e seleção, posso te dizer que ele muda a realidade da sua empresa, porque o discurso é esse, não tem gente boa no mercado. Na verdade, não. Você que não tá sabendo selecionar. Exatamente, pô. Não tem como falar que Você tem que ser resiliente pelos seus próprios processos. Porque muitas empresas, eu falo empresas de médio e pequeno porte, né? Elas abandonam isso ao longo. Elas começam com uma boa ideia, com uma ótima ideia, mas o dia a dia faz com que ela abandone determinados processos ou até mesmo a cultura da empresa. Uhum. Né? Então, assim, hoje, ser empresário no Brasil é um desafio monstruoso, né? E a resiliência é uma característica que você tem que ter bem forte, entendeu? Em falar em contratação, quando vocês começaram, vocês têm 1 ano, né? Quem são os especialistas que tem lá e o que eles fazem hoje? Só pra galera entender um pouquinho dos serviços. Você vai falar, eu falo. Pode falar. Pode falar. Então, lá na oficina nós temos setores, né? A gente tem o setor da mecânica, nós temos o setor da borracharia e o setor do alinhamento, né? Apesar da nossa equipe ter mudado algumas peças, existem todos passaram por esse processo de contratação muito ligado na qualidade técnica que tem, mas também na honestidade e na vontade de fazer diferente. Porque, né, Márcio, inclusive foi um discurso que a gente ouviu muito quando chegavam lá nas entrevistas, falando sobre, olha, trabalho com isso há muito tempo, mas eu não quero mais participar de práticas que não me façam dormir tranquilo, porque eu sei que eu tô prejudicando outras pessoas. Então, mais do que apenas a capacidade técnica, que eu te garanto que são todos muito bons, nós temos pessoas ali que querem fazer um trabalho sério, de honestidade e de transparência. É que estão alinhando aos nossos valores. Exatamente. Mais do que simplesmente ser um cara bom, tecnicamente, precisa para estar na Car Brasil, estar alinhado a esses valores que são inegociáveis pra gente, né? Que são da honestidade, da transparência, pra gente passar credibilidade pro cliente. E dentro desses 3 setores, que é a mecânica, a borracharia e o alinhamento, nós temos... Assim, é até difícil falar nome, porque depois a galera vê e... mas temos ótimas referências, eu te garanto que, assim, são pessoas muito boas mesmo. A gente sempre faz uma avaliação periódica, e então eu não te garanto que todos são perfeitos, porque, por exemplo, a gente tem um funcionário lá, um colaborador, que ele é extremamente técnico, muito detalhista, assertivo. Ele nunca vai, o seu carro nunca vai voltar com um problema ou por um descuido dele. Mas talvez seja uma pessoa um pouco mais lenta. E aí, qual é a capacidade... Né, qual é a principal habilidade que o nosso gerente operacional, né, que é o Rogério lá, nosso gerente geral operacional, tem que ter? Em desenvolver pegar o que ele tem de melhor e fortificar, que é a técnica, que é o detalhamento, a assertividade, e melhorar aquele desafio dele, que é a gestão do tempo. Então, assim, numa equipe, eu acho que existem coisas, né, como em qualquer relacionamento da vida. Claro. Coisas inegociáveis. O que é inegociável pra gente? Profissionais que tenham qualidade técnica e que também tenham valores inegociáveis compartilhados, né, com os nossos, né? Valores incomuns e inegociáveis. O resto, a gente precisa de bons líderes, inclusive nós temos um bom líder, pra extrair o que elas têm de melhor e melhorar os desafios. E é isso, a gente nunca vai achar o profissional perfeito, né? Verdade. Isso é a maior complexidade do universo, né, cara? Porque habilidade a gente treina, comportamento não, vem de casa. Exatamente. E a gente saber ter que lidar com isso, sabendo que, pô, o cara é muito bom. E eu sempre falo que o talento, ele abre a porta, mas o comportamento, ele acaba fechando. Como é que a gente lida? Eu lidei com um assunto parecido de ter que desligar um cara da minha equipe por conta de comportamento. Só que o cara era bom. Só que você que tá assistindo, cara, ser bom não é tudo. Não entenda? Você precisa, às vezes, trabalhar o seu lado pessoal, como pessoa. Então tem muitas empresas, assim como a própria Car Brasil tá aqui, você vê que tem uma estrutura grande, pode ser que o ambiente, se você for mecânico, você tenha muita oportunidade, mas se você não tiver um comportamento que se encaixe com a cultura da empresa, você não fica. E sobre isso que você tá falando, né, até você tá falando com a galera, eu também vou falar, que a gente vive numa época em que a inteligência artificial tá substituindo tudo. Sim. Então, mais do que nunca, a comunicação, e na administração a gente chama de hard e soft skills. Hard skills são aqueles habilidades técnicas. Sim. Soft skills são os comportamentos. Esses comportamentos, a inteligência artificial não vai substituir. Então é esse que vai fazer o seu diferencial para que você esteja em algum lugar, para que você seja escolhido dentre outra pessoa que tem capacidade técnica. Porque realmente, a capacidade técnica, a IA vai te substituir. Agora, o comportamento, o que você agrega em valor, em essa percepção, isso é insubstituível. Caraca. É isso.
Soft skill e hard skill. Tem um tempo que eu não vejo isso, que eu não ouço isso assim. Na faculdade se fala muito sobre isso, porque, ó, eu fiz a faculdade de administração, já tem uns 3 anos que eu me formei. Já se falava muito sobre isso. Valorizem os soft skills, porque a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir os hard skills. Então, se você não desenvolver os seus soft skills, você vai ser trocado por uma máquina. E, pô, como o Alexandre não tá aqui, a gente não falou um pouquinho do operacional. Ele fica diretamente ali cuidando? Ele acompanha toda a operação, junto com o nosso gerente geral, todo dia. E isso, inclusive, é muito bom, né? Porque, como eu falei, o nosso cliente, ele já vem traumatizado. Então, em determinados momentos, é natural, tá? Ninguém é perfeito, nossa empresa não é perfeita. Existem ruídos de comunicação. E o Alexandre, que é o dono do negócio, tá ali, na operação, no pátio, junto com o mecânico, com o gerente. Quando ele fala com o cliente, olha, foi uma falha de comunicação aqui, não é isso. O cliente se sente acolhido. Porque ele fala, pô, o cara, o dono do negócio tá botando a cara aqui, ele tá me explicando. Então, assim, passa credibilidade, passa confiança. Então, que bom que ele é a pessoa do operacional, sabe? Porque o dono do negócio tá no operacional. Isso passa muita segurança pro cliente, muita credibilidade, sabe? E é justamente isso que a gente preza. Isso é real. Isso é real. A cara do cliente faz total sentido, como a gente falou aqui sobre... Flávio Augusto não precisa botar a cara nas redes sociais porque ele coloca. Por causa da conexão, João Adib, entre esses caras gigantescos que não precisa. E se o empreendedor local, você que é de Nova Iguaçu, você precisa botar a cara no seu negócio, você precisa aparecer. Quem não bota a cara não vende, você tem que aparecer, cara. Eu falo isso direto pros empreendedores, eu dou oportunidade aqui de a gente começar a fazer isso. Inclusive, esse podcast foi feito pra isso, pra eu botar a cara, você botar a cara e a gente se conectar. Então essa é a conexão que a gente tá fazendo. A gente tá se preparando pra uma grande parceria que a gente tá começando praticamente hoje, né? Começou hoje, vamos começar. Dia 2 de julho. Já vamos já começar os trabalhos, estou junto com vocês, conta comigo aí no marketing de vocês nesse suporte. Obrigado. Cara, foi muito maneiro ouvir um pouco sobre vocês, fica tranquilo que isso aqui é só o treinamento de base, a gente vai voltar aqui, vai falar ainda bastante coisa, mas era necessário a gente começar assim. Sim. Eu conheci a estrutura de vocês conhecem a minha estrutura, a gente se junta o que a gente puder se juntar. Como eu falei, eu tenho outras empresas que eu trabalho que é nichos parecidos, que dá pra gente fazer colaborações, eventos junto. Tô pensando aqui, dá pra fazer eventos dentro do ambiente de trabalho, é muito bacana isso. Eu não quero mais fazer auditório, eu quero fazer dentro de operação. Dá pra fazer eventos que a gente tenha um custo menor e tenha uma estratégia muito boa pra atrair o público que a gente quer. Então, querer proximidade com as pessoas. Exatamente. Então tem muitas ideias que dá pra gente elaborar. E a galera que tá assistindo, fala aí um pouquinho qual que foi a ideia do boné. Vamos fazer um sorteio? Como é que vai ser, mano? Na verdade, o boné é uma das coisas que a gente faz pra desenvolver o nosso branding, né? Que eu disse que é muito importante. Não é simplesmente vender, não é simplesmente ter uma marca que vai solucionar os seus problemas. Apesar de que a gente é muito bom em solucionar problemas. É justamente criar uma marca que, apesar de ser um serviço que é para resolver problemas, que se torne um objeto de desejo, né? Um Malt Center. É um desafio, mas a gente vai conseguir. E dentro disso a gente faz várias coisas, inclusive boné, esse aí que você tá usando, é o primeiro boné que a gente fez, que é muito bom, muito concorrido. Inclusive, assim, ele é uma... Seria uma raridade, porque todos já assumiram, quem tinha, deu pro amigo. E agora, como o boné fez muito sucesso, nós criamos esse boné especialmente pra Copa, né? Que é Car Brasil, tem tudo a ver o nome, né? Tem tudo a ver o nome e... ficou bem legal, né? Bem bonito. E aí nós fizemos e eu trouxe alguns pra gente sortear aqui pra galera. Não sei como você quer fazer isso, pros seguidores, sei lá. Vou botar esse aqui. Deixa eu ver como é que tá esse aqui. Gente, assim, eu particularmente não tive nem tempo de comprar uma camisa do Brasil. Então, o meu bonezinho tá servindo. E vou te falar, os jogos que eu vi com o boné deram bom. Então, deu sorte. Passa lá na Car Brasil, aproveita a promoção pra ganhar o boné. E como é que funciona a promoção de ganhar um boné lá? Então, para ganhar o boné hoje, a pessoa precisa realizar a compra de 2 pneus, mais os serviços na loja com a gente, ou realizar a troca do óleo de câmbio. Então, você sai de lá fazendo uma prevenção, né? Uma manutenção. Talvez você já teria que fazer mesmo. Uma manutenção preventiva, ou a troca de um pneu também, que é uma manutenção preventiva. Ainda sai com esse bonezinho lindo aqui pra curtir, torcer pro Brasil. Então é isso, galera. Então eu vou sortear esse aqui de algum jeito aqui. Eu quero que vocês entrem no Instagram da Car Brasil agora e segue. E eu quero que você
também comenta lá nos conteúdos, eu quero meu boné. E aí eu vou sortear lá, vou escolher a pessoa pra mandar esse boné. E se você for daqui do centro de Nova Iguaçu, eu vou com o meu carro da Copa aí te entregar o boné e ainda gravar um vídeo que com maneiro, você. hein? E eu vou levar até você. Adorei. São só 3, tá? Então, Se eu tiver disponibilidade, eu vou também, tá? então vamos lá, a gente vai entregar o boné. Só Em vale aqui no mãos. centro de Nova Iguaçu, irmãos. Então, você que é daqui do centro, aguardo. Cara, muito obrigado por você participar desse Obrigada a primeiro você. episódio, de estar conhecendo um pouquinho da história de vocês. A gente pode fazer isso nichado também, de assuntos específicos, falar somente de área financeira, somente comercial, que é algo aprofundado, que é o que meus seguidores gostam de aprender. E tá aberto aqui o nosso espaço pra gente fazer esses próximos mais pra frente. Obrigado mais uma vez, quero agradecer a parceria, pessoal. Obrigada a Vamos você. junto com a Carro Brasil. Com certeza. Valeu, Hugo. Obrigado você. Vai ser um prazer desenvolver vários conteúdos com vocês. Tem muito valor. Palavra final, sempre gosto de dizer isso, olhando pra aquela câmera. Fala o que você gostaria de falar pro mundo e nunca teve oportunidade. Tem aí, tá liberado. Fala depois. Vou deixar Bom, você. pessoal, somos novos, somos apenas um bebê, um recém-nascido. Fazemos agora 1 ano, dia 7 de julho. Mas hoje eu não vou falar aqui da Luana, né, da minha história, apesar da gente ter falado um pouquinho. Eu vou falar sobre a Carro Brasil. Eu gosto muito de pensar em tudo que a gente faz dentro da Carro Brasil como se eu fosse a consumidora. E eu sou uma pessoa que prezo muito pela qualidade das coisas que eu consumo. Eu não quero o menor preço, eu quero literalmente o que vai me atender melhor, com qualidade, que eu vou gostar e que eu vou voltar. Então, assim, nós trabalhamos na Carro Brasil como se fosse pra gente. Então, você pode ter certeza que o que a gente quer de melhor pra gente, a gente produz para que seja entregue para vocês na Carro Brasil sempre com honestidade, com credibilidade, com transparência, porque não é simplesmente mais um discurso bonito. É a realidade que acontece lá no nosso dia a dia. É isso. É isso. Fala, amigo. Para eles, para os nossos convidados aqui, eu quero só estender o convite de vir conhecer a Carro Brasil. É isso. Venha conhecer a Carro Brasil e venha conferir tudo que a gente conversou aqui hoje. Exatamente, tirar a prova real. Vamos tirar a prova real. Então, aguardo vocês até o próximo episódio. Certo? Valeu, cara.